Sejam bem-vindos ao Mais Esporte. Confira os destaques desta edição. Única equipe de nado sincronizado de Alagoas se prepara para novos desafios. Você já ouviu falar em calistenia? Uma forma inovadora de praticar exercícios e o melhor, sem gastar nada. Sem papas na língua, o jogador Walter, atacante do CSA, em uma entrevista exclusiva. Tudo isso e muito mais, o Mais Esporte está no ar. Vamos começar o programa nas piscinas. Eles fazem parte da única equipe de nado sincronizado de Alagoas. E nessa turma tem o principal nome da modalidade no estado. Agora já estão fazendo bonito nas competições e se preparam para outro desafio, viu? Sair de cena. Eles não estão habituados com isso. Pelo contrário, aqui é um dos seus principais habitats. Eles são os únicos a praticar o nado sincronizado aqui em Alagoas. Há poucos meses, todos eles conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro em João Pessoa. E a professora Elielza não esconde o orgulho dessas conquistas. É super gratificante. A gente trabalha muito no sol, na chuva. São treinos assim, onde os atletas, e toda a equipe se esforça bastante. Então, quando a gente vem de um resultado positivo numa competição, a gente só agradece, e só tem a ficar cada vez mais feliz, cada vez mais satisfeito e cada vez mais motivado em continuar o nosso trabalho. Há 7 anos fazendo parte desse trabalho no CEPA, as professoras Arielza e Adriana se orgulham muito, mas não escondem a decepção deles serem os únicos no estado. Então, assim, ser a única equipe não é muito interessante. Eu gostaria que houvessem mais, que mais pessoas se interessassem em fazer o curso e mais pessoas se interessassem em ensinar o nado. Eu me sinto privilegiada por ter tomado essa iniciativa e de que até agora está dando certo, E essa competição na Paraíba foi a primeira a ter participação individual dos homens, o que mostra que a modalidade está crescendo bastante no meio deles. E o público masculino agora está entrando com força aí nas competições. Foi a primeira competição que teve solo masculino. Isso para eles é muito bom, porque ficava sempre dependendo de uma menina para poder competir. Agora não, agora eles podem competir sozinhos. Para Luan, foi um significado a mais ter participado desse campeonato. Foi um sonho que eu tinha de participar da seleção daqui, da equipe, para viajar e representar o estado. E a minha primeira competição foi na Paraíba, nado artístico agora, que era nado sincronizado. Ele é vítima os homens sofrem bullying e a gente está tentando quebrar esse tabu agora no esporte. Com tantos talentos e vontade de vencer, essa equipe ainda conta com um ingrediente a mais. E dali, na beira da piscina, Arielza não só orienta seus alunos, ela observa cada um deles. E entre eles está um dos principais nomes do nado sincronizado alagoano. Aos 20 anos, Vitor Soto é o principal atleta do nado em Alagoas. O estudante conquistou 4 medalhas de prata em João Pessoa e há poucos meses foi convidado para treinar junto com a seleção brasileira no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Foi muito importante para mim como atleta treinar na seleção brasileira, com a seleção brasileira, tanto como aprimoramento e ter mais um repertório maior para levar para as competições, para participar mesmo das competições e atingir o alvo, Mas e aí, Vitor? Você se considera o melhor? Eu acho que dizer que sou o melhor, não gosto de dizer isso, mas em questão de nível de treinamento, meus níveis de treinamento estão bem mais altos do que os dos meninos. Participar desse grupo não tem idade. Olha só a pequena Ana Beatriz. Tem só 10 anos e ficou em terceiro lugar no solo de 9 a 12 anos. Além de ter gostado da experiência, para ela é só o começo. E a parte mais legal é que eu estou mostrando para o meu estado que eu sou uma boa atleta. Agora, a próxima parada para eles é no Rio de Janeiro, neste fim de ano. E a gente está se preparando para dezembro e para um campeonato no Rio de Janeiro. A gente tem uma perspectiva muito boa, porque esses meninos são, assim, eles nos surpreendeu nesse campeonato brasileiro, tanto é que todos vieram medalhados. Títulos importantes, algumas polêmicas e uns quilos a mais. Segundo ele, não tem ninguém com seu peso que jogue mais bola no futebol brasileiro. Acompanhe conosco uma entrevista exclusiva com o atacante Walter, jogador do CSA. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o jogador Walter. Walter, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado falar conosco. Você teve algumas passagens pelas bases de
Sport, Santa Cruz e Vitória, aqui no Nordeste, durante a infância. E depois você foi para a base do São José do Rio Grande do Sul e também para o Inter, a base do Inter, até entrar no profissional lá. Como foi esse momento de transição sua, sair de uma região tão longe? Olha, eu agradeço a vocês aí também, é um prazer, né? Sempre é importante. Vou passar um pouquinho da minha história. Eu comecei na escolinha do esporte, né? Não joguei base no esporte, foi escolinha. Eu aprendi muito aí na escolinha, mas no outro ano seguinte teve que pagar e eu tive que sair porque minha mãe não tinha condição de pagar a escolinha, né? E depois cheguei a jogar o infantil do Santa Cruz, que aí que eu já comecei na base do infantil do Santa Cruz. Foi um campeonato muito bom. E depois fui pro Vitória da Bahia. Eu fiquei 8 meses lá no Vitória da Bahia. E depois o meu empresário me tirou de lá. E depois eu cheguei no São José de Porto Alegre em 2006. Mas aí eu cheguei no Inter, joguei um campeonato sub-20 brasileiro que tem todo ano no Sul. Fui vice-campeão e depois que foi meu destaque maior no Inter da base foi a Copa São Paulo. 2008, cheguei na Copa São Paulo 2008, fui artilheiro da Copa São Paulo com 8 gols e ficamos em terceiro lugar da Copa São Paulo. Você conquistou alguns títulos também pela sua passagem pelo Porto, Portugal, entre eles um campeonato português e uma Liga Europa. Mas antes aos 21, você também já tinha conquistado uma Libertadores pelo Inter. Como é que fica a cabeça de um jogador tão jovem com esses títulos importantes? É muito importante para mim, cara. Na Libertadores foi uma coisa muito... Foi difícil porque eu tive um meio de uma bomba no Inter, né? Que falar que ia aumentar meu salário, falar que ia e não aumentaram o meu salário. E eu fiquei 15 dias trancado em casa até resolver essas coisas. E foi bem na época da Libertadores. Aí teve uma hora que eu voltei pro grupo, foi pro time B, e aí o professor Fossati me chamou de novo, foi que aí que a minha melhor passagem no Inter foi na Libertadores. Fui muito bem, joguei a chave, né, dos 6 jogos, quase todos, joguei 4 jogos da Libertadores, que eu perdi 2, porque como eu estava trancado em casa, perdi 2 jogos ainda. E depois joguei os 2 jogos das oitavas, os 2 jogos das quartas, e depois das quartas e diante eu não joguei mais porque eu fui vendido para o Porto. Antes disso, você foi campeão também brasileiro pelo Sub-20 sul-americano e um dos artilheiros com 5 gols. O que você acha que faltou para você ter chegado à seleção principal? Cara, foi um ano muito bom para mim aquele ano. Foi um ano que eu fui campeão sul-americano, fui artilheiro, muito bem. Ia ter um mundial. Só em seguida eu me machuquei o joelho. Porque, lógico, sul-americana ajuda muito, mas o principal mesmo é o mundial. Sim. Que eu acho que se eu jogo aquele mundial, não sei que eu podia jogar a seleção sim, porque tinha muitas propostas para mim. O que eu fiz pela seleção, né? Sim, agora sobre o Goiás, você tem 2 passagens por lá. Em 2013, assim que você arrebentou, e o Brasil todo passou a conhecer você realmente em 2013. Já tinha sido campeão brasileiro pela Série B em 2012. É um time que você tem um carinho não só pela torcida, mas pelo pessoal que trabalha lá dentro? Eu vou te contar um pouquinho da história. Cheguei em 2012, voltei para o Brasil. Cheguei no Cruzeiro, né? Só que mal que eu cheguei, eu já não me senti bem. Fiquei 6 meses lá e vim para o Goiás. E foi aí que as coisas para mim aconteceram. Sim. Em 2012, fui campeão brasileiro. Fiz 16 gols naquele ano. Sim. E no ano seguinte, 2013, ficamos em 5º do brasileiro e 6º no brasileiro. A gente chegou na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.
fui escolhido craque do campeonato, melhor campeonato, ganhei bola de prata. Tipo assim, fiz 29 gols no ano. Fui artilheiro de tudo do Goiás, Copa do Brasil, do Brasileiro, do Goiano. Fui campeão, fui artilheiro de todos naquele ano. E aquilo ficou uma marca para mim, entendeu? Hoje eu tenho um carinho muito grande pro Goiás, mas grande demais. Tipo, a torcida e todos os funcionários que trabalham lá. Porque eu sou um cara muito humilde. Sim, sim. E eu dou muito valor pros funcionários, quem trabalha, entendeu? E eles me respeitam muito e a torcida, cara, eu só tenho que agradecer porque sempre me respeitaram muito. Walter, mesmo você conquistando diversos títulos, ser muito querido pelas torcidas, algumas pessoas ainda insistem te criticar pela tua forma física. Isso em algum momento já te abalou? Você já pensou em desistir alguma vez? Não, desistir nunca, entendeu? Porque minha vida foi muito sofrida, né, cara? Quando você olha lá para trás. Tipo, eu olho lá para trás, tudo que eu passei e consegui. Tem tantos jogadores que chega, um exemplo, magro, ou magrinho, não sei, ou em cima do peso, não sei. E não chega no júnior e não consegue jogar profissional. E isso que a torcida sempre me cobra, o Walter vai mal, me cobra sobre o peso, né? Tipo assim, sempre. Mas isso eu levei pro resto da minha vida, uma cobrança que eu levo sempre, entendeu? Tipo assim, quem contrata o Walter sabe que o Walter tem esse problema do peso, entendeu? E eu faço de tudo para acabar, entendeu? Mas hoje, se você vê o Walter magro, mesmo assim o povo vai falar o Walter gordinho, porque já pegou a fama. E como pega a fama, não tem jeito, entendeu? Mas nunca pensei em desistir não. Mas chateado, sim. Fiquei. Hoje não fico tanto. Mas antes ficava muito chateado, entendeu? Porque mesmo assim eu faço tudo que o jogador faz. Tipo assim, eu treino, faço físico, jogo. Se você for ver, tem um jogador, caça um jogador aí no nível nacional que joga do peso em cima do peso. Eu acho que não tem ninguém, entendeu? Vamos agora falar do CSA. Como foi essa sua vinda para cá? Como surgiu o convite para você atuar pelo CSA? Você já está bem adaptado à cidade também? O CSA foi uma coisa que não estava na minha cabeça, né? Eu sou muito sincero. Não estava na minha cabeça, foi para o Paysandu. E pronto, meu foco era lá, tal. Só que lá não gostei de algumas coisas, que minha esposa não gostou, tal. E aí o Marcelo Cabo me liga e fala assim, Walter, você quer vir para cá? Falei, quero. Já Foi. Eu já conhecia ele, eu trabalhei com ele no Atlético. Goianiense. Isso. Aí, beleza. Foi aí que teve a primeira conversa. Aí tive conversa com o senhor Raimundo, né? Que eu conversei muito com ele, entendeu? Mais com ele. Aí conversei com o Rafael também. E aí a gente entrou num acordo e eu vim para cá. Eu tive presente nos acessos do CSA esses últimos anos e no jogo do título. A torcida inflama muito. Você dá para sentir essa energia já? Demais, cara. A coisa mais linda que eu quero ver de novo, aquela torcida gritando. Fez uma festa, cara, demais. Quem sabe no jogo do acesso da Série A, eu esteja lá no estádio e repetir aquela cena. Quanto tempo mais de contrato você tem e você pretende ficar para o ano que vem? Eu tenho um contrato até dezembro, né? Que o Porto não libera até em novembro. O certo é até em novembro, porque acaba o campeonato, mas aí o meu tem que ser até dezembro, porque o Porto não libera até novembro. Certo, Walter. Valeu por você ter aceitado mesmo. Eu que agradeço. Aí. Valeu. Valeu. Eu sei que você está passando por um momento difícil na sua família, sobre o seu pai, mas espero que tudo fique bem, que você consiga ficar mais tempo aqui em Alagoas, certo? Obrigado, tá? Eu que agradeço isso aí. Isso aí a gente só colocar Deus na frente, que Deus sabe tudo o que é que faz. Uma hora meu pai vai ser achado aí, eu creio nisso. E eu te agradeço aí,
muito boa aí. Obrigado. Valeu, tamo junto. Vamos para o intervalo, mas já um novo jeito de se movimentar tem conquistado algumas pessoas aqui em Maceió. Tudo isso e muito mais, voltamos já. Voltamos com mais esporte. E olha só, o objetivo desses meninos é entrar em forma e não é na academia. Basta uma praça, alguns equipamentos e muita determinação. E tudo isso sem gastar nada. Assistam aí. Tarde de sol em Maceió, e lá estão eles, mais uma vez. Já faz parte do cotidiano desses garotos a rotina de treinos nesta praça no bairro do Graciliano Ramos. Mas que esporte é esse? Bom, é a calistenia e street workout, modalidades que consistem em trabalhar apenas com o peso do seu corpo em qualquer lugar, sem precisar daqueles pesos de academia. Mas há uma diferença entre as duas. É que a calistenia puxa mais para a força e o street workout puxa mais para os movimentos na barra. Só na calistenia dá para, como posso dizer, focar mais na força, agilidade, flexibilidade e pode conseguir ganhar massa muscular também, só com a calistenia. Ainda pouco conhecida em Alagoas, elas vêm conquistando alguns adeptos e a maioria começa desta forma, por já ter visto na televisão. Eu conheci a calistenia através da televisão, que eu via bastante tempo passando nos Legendários. Aí eu vi bastante de calistenia, eu queria saber porque é tudo que trabalha com o próprio peso do seu corpo. Aí eu comecei a treinar calistenia, peguei paixão pelo esporte e conheci através da calistenia Maceió, que foi aqui no Graciliano Ramos. Mas muitos desses meninos acabam praticando a calistenia sem nenhum profissional ao lado, e o professor Júnior dá o alerta. Existe um princípio da individualidade biológica, em que para um indivíduo um determinado exercício é bom, para outro pode não ser. É necessário, não é imprescindível, que tenha um acompanhamento de um profissional. E nestas poucas barras, quase que improvisadas, em um chão de areia e quente, manter o controle e a postura corporal é um ingrediente a mais. Equilíbrio é a palavra-chave para esses garotos, ou melhor, calistênicos, seja em barras ou tocos de árvores. Equilíbrio que tem ajudado a mudar a rotina da vida deles. Hoje, a calistenia e o street workout fazem parte da vida de João Lucas. Ele iniciou há 4 meses, enfrentou algumas dificuldades e agora não quer parar mais. No começo eu senti uma grande dificuldade, até porque a maioria dos movimentos precisa de um fortalecimento. E você não consegue esse negócio só do dia para a noite, você tem que ter aquele tempo. E com o tempo eu fui pegando o jeito, pretendo parar nunca, street workout calistenia. Para mim agora é minha vida. Diante desses obstáculos no começo, a falta de apoio e o não conhecimento fazem com que eles não desistam e lutem por mais espaços. Para Douglas, a divulgação é um fator fundamental. Quanto mais a pessoa divulga, é até melhor para as pessoas conhecer, até porque Maceió não é muito conhecida a calistenia. E aqui, essas barras tem só desde 2015 que ela está aqui em Maceió. Todo mundo daqui que treina aqui procura divulgar o esporte aqui em Maceió, já para a gente reconhecer e colocar outras estruturas nas praças. O esforço e o empenho de tanta dedicação às vezes dói, literalmente. Fala o motivo, qual foi o motivo? Calistenia, velho, na raça. Jeito de se movimentar e sair do sedentarismo. Conheça as práticas inovadoras da Escola do Movimento Orgânico. Acompanhe conosco. Nada daqueles tradicionais pesos de academia ou máquinas gigantescas. Aqui, eles têm como meta deixar de ser sedentários. O objetivo principal é se mexer. Que as pessoas elas não tinham consciência corporal, a gente via que isso influenciava no alcançar dos objetivos dela, né? A gente é uma escola do movimento onde a gente busca educar as pessoas realmente para ter um estilo de vida fisicamente ativo. Com técnicas diferenciadas e inovações nas aulas, movimentos simples, como se levantar sem tocar as mãos no chão ou andar de cócoras, tornam-se gratificantes para quem busca um corpo mais ativo. Através desses exercícios lúdicos, né, usando brincadeiras, a gente faz todo um resgate da infância, né? Para Marcela, que teve filho recentemente
Ter entrado para essas aulas trouxe mais energia para as rotinas diárias. Hoje, até seus filhos fazem com ela alguma dessas dinâmicas em casa. Eu já fui muito sedentária e foi com o Rafael que eu comecei a treinar, que aí era muito difícil. E aí agora também, eu com um menino pequeno, além do sedentarismo, da preguiça, né? A gente brinca em casa. Eu mando imitar sapo, urso. O que eu faço aqui, muitas das coisas que eu faço aqui, eu boto para ele. O menor não tanto, mas ele naturalmente já faz. Realmente não tem idade. Essas atividades é para todos, sejam eles crianças, adultos ou idosos. Se movimentar é a principal regra aqui na Corpulsão e não importa a idade. Dos cerca de 30 alunos aqui matriculados, 6 são idosos que vêm para cá em busca de novos hábitos. Quem faz parte desse grupo de idosos é a Dona Glória. Ela tem 88 anos, é uma das alunas que mais frequenta as aulas durante a semana. Antes dela entrar aqui, ela não conseguia realizar algumas ações simples do dia a dia em função do seu problema de saúde. Quando eu conheci a Glória, eu fui me certificar de quais eram os problemas que ela tinha, né? Identifiquei ali, né, no exame que ela tem uma patologia muito grande, assim, uma coisa muito danosa na coluna vertebral, que se chama espondilolistese, que é como se fosse é uma vértebra sacada, é uma vértebra desalinhada do resto das outras vértebras. Isso compromete muito porque comprime nervos, né, desalinha. Imagina um prédio com uma coluna desalinhada, né? Ou o prédio pode cair, ou o prédio vai rachar. Mas a Dona Glória deu a volta por cima. Hoje, mesmo com algumas limitações, consegue se vestir sozinha, algo que por um tempo não fazia. Agora, ela não esconde a felicidade de estar evoluindo a cada dia. Era sempre na condição de andar mesmo, de fazer caminhada. Eu tinha muito medo, achava que ia cair. Fiquei com esse receio, mas aos poucos fui me conscientizando que não era bem assim. Tal que eu, graças a Deus, me sinto bem lúcida, então fui procurando dominar, né? Que a nossa mente domina. Tá? Mas aos poucos eles vão me lembrando que é o conjunto de tudo, nada se faz sozinho. O seu André também entrou para esse time que busca uma vida mais saudável. Segundo ele, já dá para notar a diferença. Hoje, decorridos, acho que 6 a 7 meses, de presença constante aqui. Em primeiro lugar, eu diminui o meu peso, eu ganhei agilidade, e recuperei um pouco do meu humor e da minha vontade de viver mesmo, né? E como eu já disse, qualquer pessoa pode fazer esses exercícios. Até o repórter foi desafiado. E revira nos 30. Ele é levinho. Ele é levinho. Para muitos, perder peso é um desafio diário. O Pedro Albuquerque entrevistou Luan David, que recentemente passou por esse processo. Hoje, Luan está prestes a se formar em nutrição e quer ser um exemplo para outras pessoas. Vamos assistir. Bom, nosso papo de hoje é com Luan David. Ele recentemente passou por um processo de reeducação alimentar de forma natural e, além disso, está prestes a se formar em nutrição. Bom, Luan, muito obrigado por você ter vindo aqui para o Mais Esporte. Tá, muito obrigado a você por essa oportunidade de poder explicar um pouco sobre a minha reeducação. Como foi esse processo de reeducação alimentar? O que foi que te motivou a ter tomado essa atitude e quantos quilos você perdeu? Então, certo dia, simplesmente acordei, me olhei no espelho e me achei feio, me achei gordo, achei doente. Também acabei indo para o médico, ele disse que poderia ter uma diabetes se eu continuasse engordando. Aí eu decidi tomar uma vergonha na cara mesmo e emagrecer. Eu perdi em torno de 57 quilos, 58, nessa faixa. Foi difícil mudar toda a rotina, ter mudado a alimentação e ter passado por esse processo sem ter passado por nenhum procedimento cirúrgico? Então, no começo é sempre difícil quando você começa alguma coisa nova. E o começo foi complicado, porque eu só comia coisa gordurosa, só comia besteira, só comia frituras. E mudar toda a minha alimentação foi difícil. Não tinha falado tudo no começo, quando você vai mudar, é difícil. Toda mudança é complicada.
E com o tempo eu fui acostumando, fui começando a gostar dessa vida, dessa rotina. E foi ficando cada vez mais fácil. Agora a gente vai ver algumas fotos suas, antes e depois, para você ver a diferença de como ele era. Você pode falar em que ano mais ou menos fez quando você estava assim? Então, agora no momento eu estou com 23 anos, acredito que quando eu estava com 16 para 17 anos foi o meu auge, assim, foi onde eu estava com 126 quilos, 125 quilos, por aí. Fazendo uns 6 anos, já 6, 7 anos, por aí. Quando você vê essas fotos suas antigas para hoje, o que é que você mais sente? Alívio. Alívio por ter conseguido emagrecer. Porque nem todo mundo consegue emagrecer. Muitas pessoas vão muito para psicólogo também, justamente por não conseguir ter essa força de vontade. E também não ter alguém assim para ajudar a emagrecer, a ter esse start, a ter esse começo. Na época quando você era assim, acima do peso, você ainda estava no colégio. E agora que você está na faculdade, mas quando você estava no colégio, a questão do bullying também hoje está muito grande no Brasil. No colégio, você era alvo dessas brincadeiras? Com toda certeza. Acho que todo gordinho, todo obeso ou magro demais acaba sofrendo um pouco por isso. Aí eu acabei saindo do colégio, passei um ano até fora. E eu tirei esse um ano já para me dedicar mesmo, para emagrecer, e eu consegui. Até quando eu voltei, o povo teve um susto, me viram magro, mas aí começaram a parar um pouco mais também. Mas sempre existiu xingamento, sempre existiu falta de respeito, essas coisas sempre existiram e sempre vão continuar existindo, né, para falar a verdade. Mas melhora. Depois que você consegue mostrar, né, a sua visão e tudo mais. E hoje você está cursando nutrição, e isso te motivou a ter entrado, você emagreceu, isso te motivou a fazer nutrição? Motivou. Depois que eu emagreci, eu ainda fiquei um tempo pensando no curso que eu iria fazer. E eu fiquei muito em dúvida sobre alguns cursos, mas o que me motivou foi a nutrição, principalmente a nutrição esportiva, que é justamente mais o lado onde eu sou mais envolvida. Mais a parte de academia, de corrida, de esporte em si. Aí, para mim, é muito melhor. Eu achei um curso que eu iria me adaptar um pouco melhor do que os outros. Para finalizar agora, o que você tem a dizer para as pessoas que estão também buscando perder peso, que estão nessa luta diária, como aconteceu com você no passado? Então, é difícil. Todo começo é difícil. A reeducação alimentar no começo é difícil. Mas nada é impossível. Se eu conseguir emagrecer mais de 50 quilos, se eu conseguir tirar uma pessoa de dentro de mim, por que você também não pode conseguir? Todo mundo consegue, só basta tentar. Tentar e correr atrás, ter um pouquinho de força de vontade. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Mais Esporte. Que você continue sendo um exemplo para várias pessoas que querem emagrecer. Obrigado. Muito obrigado por ter me chamado também, por ter explicado um pouco sobre a minha vida e a minha rotina. Gabi, é com você. Muito obrigada, Pedro. Bom, essa edição do Mais Esporte fica por aqui. Obrigada pela audiência e até mais.